Bem, e outro ponto para a gente trazer por aqui também é aquele fato que a gente tem acompanhado, aquela investigação comercial que inclusive envolve o Pix que os Estados Unidos anunciaram. E sei que, Daniel, você traz também até uma arte para a gente, para relembrar um pouco sobre esse cenário e para a gente ficar atento a qualquer nova atualização, porque a gente não teve nenhuma novidade com relação especificamente a essa investigação, né? A novidade é justamente não termos tido novidade, porque isso já é um reflexo, Muriel, Irajá e Diego, dessa aproximação mais recente pós-Assembleia Geral da ONU. Estamos falando dos últimos 30 dias, basicamente. O que aconteceu? A partir do envio daquela carta de Donald Trump ao presidente Lula, falando em caça às bruxas no processo judicial contra Jair Bolsonaro, no problema das Big Techs e nas práticas comerciais injustas, segundo ele, por parte do Brasil, abriu-se também, junto com a tarifa de 50% no total a produtos brasileiros, abriu-se uma investigação no âmbito do USTR, o Escritório de Representação Comercial Americana. Abriu-se um processo, uma investigação sobre essas práticas desleais de comércio do Brasil. E o que essa investigação aborda, para que ela serve? Ela serve essencialmente como uma espécie de seguro, entre aspas, para que o governo americano, se tiver qualquer frustração na aplicação das suas tarifas, por exemplo, uma decisão contrária da justiça americana, possa acelerar essa investigação e manter as tarifas mais altas, as sobretaxas contra produtos brasileiros. Essa investigação ocorre no âmbito da Seção 301, que é uma lei de comércio da década de 70 nos Estados Unidos. A gente traz aqui numa arte quais eram os 6 escopos dessa investigação da Seção 301. Isso sempre alegações do USTR, do Escritório de Representação Comercial da Casa Branca. Fragilidade no combate à corrupção no Brasil, problemas com registros de patentes, respeito à propriedade intelectual, tarifas para o etanol importado, notadamente para o etanol americano, paga-se uma tarifa no Mercosul e no Brasil de 18%, desmatamento ilegal, o que favoreceria o agronegócio brasileiro, serviços digitais e comércio eletrônico, aí está o problema do Pix na visão americana e numa suposta concorrência desleal em relação a outros meios de pagamento, e tarifas preferenciais do Brasil para produtos de outros blocos ou de outros países como México e Índia. Tudo isso foi respondido num primeiro momento pelo setor privado e pelo governo brasileiro, e em agosto houve uma audiência pública em Washington em que o setor privado, não o governo brasileiro, não era o momento das autoridades, em que o setor privado pôde se pronunciar. A CNI foi em peso, Confederação Nacional da Indústria, a CNA, representando o agro, também esteve presente. Só que o momento de um diálogo, de consultas, como se diz na diplomacia, de governo a governo, ficaria para setembro. Essa foi a mensagem dada pelo USTR ao Itamaraty, que é quem coordena essa resposta no Brasil. Bom, o que aconteceu em setembro? Antes dessas consultas, que ainda não tinham data marcada, aconteceu o esbarrão. O esbarrão na ONU foi decisivo e já movimentou esse processo, porque esse seguro, e nenhum país investigado pela Seção 301 tem um escopo tão amplo, tem tantas áreas cobertas pela investigação, como é o caso do Brasil. Qual que era a leitura da diplomacia brasileira? Que isso servia para que, a qualquer momento, e muito antes do tempo normal de uma investigação, que pode durar um ano, muito antes desse prazo, o USTR poderia pensar um desses 6 pontos e dizer: aqui temos um problema, portanto, tarifas ao Brasil. Imagina ali uma corte americana dizendo as tarifas de Trump são ilegais. O USTR poderia pincelar um desses pontos e dizer: mas veja bem, eu tenho uma investigação que não é sobre essa tarifa dos 50%, posso pincelar esse ponto e aplicar imediatamente uma tarifa ao Brasil especificamente
resguardada pela seção 301. Por isso, esse processo é muito temido pelo empresariado brasileiro e pelo governo brasileiro igualmente. De setembro para cá, do esbarrão na ONU para cá, o que a gente viu? Um freio nesse processo. E isso é absolutamente relevante nos bastidores desse processo, porque as consultas obrigatórias nessa investigação, que deveriam ter acontecido ainda no fim de setembro ou no mais tardar em outubro, e nós já estamos no dia 26 de outubro, não aconteceram. O USTR não chamou a diplomacia brasileira, o Itamaraty, para estar em Washington ali discutindo esses pontos da seção 301. Como isso é interpretado? Como um evidente reflexo do esbarrão e da química estabelecida entre Lula e Trump e depois do diálogo estabelecido entre Mauro Vieira e Marco Rubio, com a presença ali de Jamieson Greer, que é o chefe do USTR, que estava nessa reunião hoje, quando a gente viu ali a reunião ampliada do lado americano Donald Trump, Scott Bessent, Marco Rubio e Jamieson Greer.